Hoje eu vou te explicar o porquê holdar Bitcoin durante um bear market é loucura, ao menos que você não esteja no mercado para fazer dinheiro com o Bitcoin. Se você tiver um interesse primário que não seja o Bitcoin, você está apenas utilizando o Bitcoin para fazer aquele seu interesse primário, tudo bem, aí você pode holdar o Bitcoin durante o bear market. Mas o fato é que para nós investidores comuns, a pior coisa que a gente pode fazer é segurar esse ativo durante as quedas. Além disso, nós também vamos analisar o curto prazo e eu vou te explicar qual que é a minha visão e qual que é a minha estratégia exatamente nessa região que nós estamos. Afinal de contas, estou abrindo posições de trading nesse ativo. Mas a gente vai falar tudo isso através de dados na nossa análise de hoje. Bom, Itelis na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, para a gente começar aqui, primeiro passando pela Strategy, tá? Que é a empresa que mais construiu essa narrativa de que Bitcoin só se compra e não se vende, de que a alta do Bitcoin ela vai ser infinita, que um dia ele vai bater US$ 1 milhão e que todo mundo só precisaria de 0,1 Bitcoin para estar extremamente bem sucedido. A Strategy é a empresa que mais tem essa narrativa, inclusive até hoje o Michael Saylor fica postando ali no Twitter dele que Bitcoin só se compra e não se vende. Mas quando a gente olha para a Strategy, a gente está vendo ali um prejuízo acumulado de 12%. Aqui nós estamos falando, cara, de uma boa quantidade de dinheiro. Afinal de contas, esses players aqui detêm bilhões de dólares ali investidos. E se a gente olhar para toda a história da Strategy, a gente vai ver que a primeira compra que ela fez foi em 2020, agosto de 2020, ou seja, nós estamos aí praticamente com 6 anos da Strategy dentro do mercado e nesse momento com prejuízo de 12% acumulado. Lembra aquelas pessoas que falam para você que se você holdar Bitcoin durante os próximos 10 anos você está no lucro? Bom, a Strategy já percorreu 60% praticamente desse caminho e se encontra com 12% de prejuízo, porque ela cometeu grandes erros ao longo desse caminho. E saiba que está tudo bem, porque o foco da Strategy primário não é o Bitcoin. O Michael Saylor, ele não quer fazer dinheiro com o Bitcoin, ele quer fazer dinheiro com as próprias ações da sua empresa. Só enxergou uma janela de oportunidade ali, construir algo inovador, uma Bitcoin Treasury, e simplesmente bombar as suas ações. Mas eu quero que você entenda que ficar holdando o ativo durante um bear market ou que Bitcoin só se compra e não se vende é loucura. E a prova viva disso é a própria Strategy, o que ela está fazendo. Se você quer passar 6 anos ali e ter 12% de prejuízo, boa sorte. Eu te garanto que em 6 anos, na renda fixa, você teria muito mais dinheiro do que o que você tem rodando Bitcoin durante 6 anos. Além disso, se a gente comparar a performance ali de uma carteira, tá? Colocando há 10 anos atrás, tá? Simplesmente pegando quando o Bitcoin estava lá em patamares de 2015. Se a gente pegar duas carteiras e colocar US$ 1.000 em cada uma dessas carteiras, uma irá holdar o ativo, que é a linha azul aqui, e outra vai vender o ativo antes dos bear markets acontecerem. Bom, se a gente olha o resultado final dessas duas carteiras aqui, a carteira que rodou de lá para cá durante os 10 anos, aqueles US$ 1.000 dela se transformou em US$ 219 mil. Obviamente, aqui ela pegou um preço onde a gente estava historicamente no Bitcoin extremamente barato comparado com o que é hoje, e sim, ela fez dinheiro. Mas a carteira que se protegeu e vendeu em todos os bear markets, ela tem US$ 1 milhão, em vez dela ter US$ 200. E lembrando que o bear market ele ainda não acabou. A carteira azul aqui, ela chegou a ter quase US$ 400 mil, só que ela está devolvendo boa parte aí para o mercado, porque ela não vendeu, não distribuiu na formação de topo que nós tivemos. O melhor disso daqui é que a carteira que vende ao longo do bear market, ela está sempre se protegendo, se preservando. Será que Bitcoin pode ir a zero um dia? Acredito que não, mas se ele for, a carteira que vendeu no topo do bull market, ela não quer nem saber se ele vai a zero ou não, porque ela já conquistou, já colocou aquele US$ 1 milhão no bolso dela e ele está preparado para encontrar uma nova oportunidade de entrada dentro desse ativo. Se ele não der essa oportunidade, se ele for a zero, essa carteira ela não vai voltar para o mercado e ela vai simplesmente ficar com aquele dinheiro no bolso. Além disso, ela não passa sufocos, né? Porque a carteira azul que está rodando,
ela chega a ficar rica, $52.000, depois ela volta ali para a estaca de $11.000, depois ela tem $200.000, ela volta ali para $50.000. Pensa só como que é o seu emocional nesse período, pensa só como que é o seu emocional, você vê $52.000, aquilo voltando para $11.000, depois subindo para $40.000 e aí, bumba, vem o Corona Crash, lockdown, você nem sabe o que vai acontecer dali para frente. Você volta lá na estaca de $15.000 e você lembrando que você já teve $52.000 um dia. O seu emocional, meu caro, aqui é literalmente destruído, abalado e não tem como você falar que não, está tudo bem, eu vou continuar rodando. Principalmente ao longo da pandemia, ninguém sabia o que ia acontecer, todo mundo trancado dentro de casa. Cara, foi o dia que a Terra parou, o dia mais caótico que nós tivemos em toda a história, onde não tinha um avião no céu, um navio, não posso falar que não estava no mar, né, porque eles estavam no mar, mas todos os navios atracados, ninguém estava se movimentando no dia que a Terra parou. E nesse momento, meu caro, falar que você tem um estômago, peito de aço para continuar rodando Bitcoin, olha só, é muito difícil você fazer isso durante esses períodos. Então entenda de uma vez por todas, você tem que vender e ficar fora dos bear markets. Ah, Gui, mas não dá para prever todos os bear markets, não dá para prever todos os topos do Bitcoin? Dá sim, talvez você não saiba como, mas tem como sim. Para você prever todos os bear markets, para você se proteger de todas essas grandes quedas, principalmente de Corona Crash ou de banimento da China, é só você respeitar essas regiões vermelhas aqui dentro desse gráfico, simples assim. Se você tivesse respeitado essa região vermelha aqui, você teria vendido o Bitcoin lá em cima em 115, 120 mil dólares e estaria fora de toda essa queda, simplesmente respeitando o ciclo do ativo. Essas linhas vermelhas aqui são as regiões de alto risco do Bitcoin. Aqui você simplesmente respeita as quedas do mercado. E é isso que a gente faz dentro da carteira rumo ao milhão. Não é à toa que a carteira rumo ao milhão ela está em novo all-time high. Lembre-se que Bitcoin bateu o topo histórico dia 6 de outubro. Nós estamos nessa região aqui de all-time high ainda da carteira, não no preço mais caro, porque a gente bateu um pico máximo aqui, mas nós vamos buscar esse pico nos próximos dias. Mas nós só estamos porque nós respeitamos o mercado. Inclusive, se você quiser copiar e colar todos os meus resultados dentro da carteira rumo ao milhão, link na descrição. Mas o porquê que eu estou te contando isso? Eu estou te contando isso porque a melhor decisão que você tem não é a compra, mas sim a venda. Não adianta nada saber comprar bem se você não souber vender, se você não souber realizar. Se você não souber realizar, aquela sua boa compra ela pode se tornar em uma péssima compra. Por exemplo, o que a Strategy fez. A Strategy ela teve boas compras, mas ela nunca soube vender, até o momento que ela teve péssimas compras e agora ela está em prejuízo acumulado. Saiba que se você quer jogar este jogo dessa maneira, para passar 6 anos e ter 12% de prejuízo no consolidado, meu caro, boa sorte, você nem precisa ficar assistindo o vídeo de análise no YouTube, você nem precisa gastar o seu tempo olhando para o Price Action, simplesmente compra essa parada e segura que você vai ver que daqui a alguns anos não vai ter valido a pena. Aquela pessoa que comprou e vendeu ao longo desse processo vai ter muito mais dinheiro do que você lá na frente, beleza? Bom, por que eu estou falando isso daqui também? Quando a gente olha para a demanda do Bitcoin, a gente vê que os ETFs estão vendendo, ou seja, demanda negativa, pressão vendedora. Se a gente olha para o volume de spot, a gente vai ver que o volume de spot ele caiu drasticamente. A gente só teve um aumento no volume quando a gente teve a correção, que aqui é movimento de desespero de muitos players. Muitos players estavam vendendo desesperadamente, realizando prejuízo, e eu já vou te mostrar isso daqui. Mas depois que o preço ele lateraliza, a gente não está vendo a demanda. Diferente de um movimento saudável, que é esse movimento de alta, onde a demanda está aumentando, onde a gente está subindo, está tendo mais volume transacionados, aqui a gente tem períodos mais certeiros da gente ficar rodando o ativo. Agora, em períodos como esse, esquece. Se a gente olha onde o preço está hoje, ele está bem abaixo do custo de todos os investidores ativos. Eu já falei muito com vocês sobre o custo dos investidores, a gente pode separar, pegar todo o Bitcoin já minerado, que são os 19 e poucos milhões, entender qual que é o custo médio de todos aqueles Bitcoins, só que aqui a gente está considerando os Bitcoins que foram perdidos também, até mesmo os Bitcoins de Satoshi Nakamoto, mas a gente pode separar isso daqui também e pegar apenas os Bitcoins ativos, as carteiras que estão transacionando, as carteiras que não têm sinais de carteiras perdidas.
E se a gente olha para o custo dessas carteiras, a gente está falando que o custo médio delas é em $79.000. O que isso daqui quer dizer? Significa que todo mundo que é ativo, em sua maioria, e está rodando Bitcoin, está em um prejuízo acumulado. Então, aquela pessoa do peito de aço que só roda Bitcoin, no geral, ela está em prejuízo acumulado. A própria Strategy está em prejuízo acumulado. Todo mundo que fala que segura Bitcoin durante anos ou que não vende durante o bear market, que só aumenta as suas posições, sabe aquela pessoa que tem dinheiro infinito? Caiu, comprou? Se caiu mais, eu encho o carrinho, parece que tá indo no supermercado. Se o Bitcoin foi em tal patamar, eu compro um pouco mais. Parece que a pessoa tem dinheiro infinito para reduzir o custo dela. Então, essa pessoa ela está no prejuízo acumulado. A prova viva disso são os dados. A maioria das pessoas estão no prejuízo acumulado. Outra prova viva disso é que quem está transacionando nesse momento está realizando prejuízo. Não se tem mais lucro a ser realizado. Olha só os lucros, as realizações de lucro, elas acabaram porque a maioria dos players que estão presentes nesse momento, elas estão com prejuízo acumulado. Ou seja, se você quer jogar esse jogo acreditando na ideia que o prejuízo ele só se concretiza quando você realiza. Prejuízo na tela não é prejuízo realizado, ele é apenas um saldo. Cara, para de ser tonto, né? Porque se a gente olhar para sua conta bancária e ela tiver com menos R$ 2.000 ali, significa que você não está devendo R$ 2.000. Significa que é só um menos na sua conta. Obviamente, hoje tudo é digital, a gente não está com esse dinheiro aqui em cima da mesa. Mas saiba que se você tem uma posição com prejuízo acumulado não realizado, é nabo, meu amigo, aceite isso e para com essas histórias inocentes de que não, prejuízo só se você realizar. Eu vou segurar para quando a gente voltar no 0 a 0 eu poder sair das minhas posições. Meu caro, aqui você está simplesmente jogando um jogo para tentar voltar no 0 a 0. Você já perdeu dinheiro nesse processo. Não é assim que se joga o jogo de investimentos. Caso você queira ser uma pessoa profissional, uma pessoa que viva do mercado cripto, uma pessoa que realmente faça dinheiro com isso daqui. Agora, se você quer ser provedor de liquidez, tudo bem, continua com essa historinha de que prejuízo não realizado não é prejuízo, beleza? Bom, mas eu quero que você saiba que o fato da gente estar em um cenário como esse, onde não tem mais realização de lucro, tem mais realizações de prejuízo, faz com que o próprio sentimento do mercado cripto ele é extremamente negativo, extremo fear. Aí aqui tem essas pessoas que têm dinheiro infinito que fala compre extremo medo e venda euforia. É verdade, só que você vai comprar o bear market inteiro, vai pagar $46.000, o preço vai cair, vai pagar $40.000, o preço vai cair, vai pagar 30, ele vai cair, vai pagar 20, ele vai cair, vai pagar 15, talvez a gente tenha batido um fundo. Mas você veio fazendo um custo médio, que aí o seu custo médio no final do bear market ele vai estar lá em $35.000. Significa que quando a gente voltar mais de um ano, 2 anos depois de $35.000, você voltou no 0 a 0. Cara, vai para renda fixa que é muito mais fácil de você fazer dinheiro lá. Quando a gente olha o consolidado de tudo isso daqui, a gente vê que a demanda por Bitcoin ela está negativa e essa é a informação mais importante que nós precisamos. Não importa se nós estamos em bull market, se em bear market, quem está comprando, quem está vendendo, se é realização de lucro, se é realização de prejuízo. Se a gente juntar tudo isso, a resposta que nós queremos saber é como que está a demanda pelo ativo. Se ela está positiva, ótimo. Nós temos tendência de alta, nós temos projeção para cima, nós temos uma expectativa do preço continuar subindo. Se a demanda é negativa, não. A gente tem expectativa do preço ir para baixo. Como que a gente vai falar em novo all-time high? Como que a gente vai falar de Bitcoin em $150.000 se a gente não tem demanda nem para ele voltar nos $100.000, nem para ele voltar nos $80.000 a gente está tendo demanda nos últimos dias, porque a demanda ela está negativa. Simplesmente dentro dessas regiões de demanda negativa, toma muito cuidado ao investir no ativo. Entenda que o nível de demanda que nós estamos hoje no Bitcoin é um nível de demanda bem baixo, de bear markets bem profundos mesmo, tá? Então entenda que aqui, cara, jamais você vai ficar querendo holdar Bitcoin. Bom, depois de um grande bear market, a gente sim tem uma fase de capitulação cíclica. Essa capitulação cíclica, ela ainda não aconteceu.
Mas algo que nós não podemos negligenciar é que, historicamente, quando a gente entra abaixo do custo do investidor de longo prazo, nós já estamos próximos de uma fase de capitulação. Nós ainda não entramos abaixo do custo de investidor de curto prazo, mas hoje esse custo ele se encontra nos 60 mil dólares, esse custo vem subindo, porque as pessoas continuam comprando ali. Mas eu quero que você veja que, historicamente, o fundo ele sempre é formado abaixo dessa região e em um período curto ali, não uma queda muito longa dessa região. Nós ainda não entramos dentro de capitulação cíclica, que é essa região verde aqui, mas nós estamos próximos desse custo do investidor de curto prazo. Eu vejo que sim, a gente pode capitular de uma maneira rápida. Esse bear market ele pode ser em calendário mais rápido do que foi os anteriores. Mas entenda que o fundo ele ainda não aconteceu. Nós precisamos desse fundo formado para depois falar sobre essa capitulação cíclica. Mas eu quero que você saiba que daqui para frente você não pode sair do mercado. Aqui é o momento de você estar presente todos os dias, analisando, sedento, vendo os dados, olhando, entendendo se a gente já chegou em capitulação ou não. Porque lembre-se, a história do passado, ela não se repete, mas ela rima. Isso significa que ela não vai ser precisamente igual, mas ela vai ser parecida. Então pode ter algum fator ali dentro que seja diferente. Se você fica esperando o indicador apitar, você jamais vai ver isso acontecendo, porque em um determinado momento aquele indicador ele não vai apitar. Então você tem que analisar todos os dias e entender aonde nós estamos. Hoje sim, nós estamos em uma região onde, para mim, não vale mais a pena vender. Obviamente, se você não vendeu lá em cima, cara, esquece, você perdeu o time, você já está mergulhado dentro do bear market, você já está em prejuízo acumulado. Aprenda com seu erro e corrija no próximo ciclo. Mas quando a gente chega dentro dessa região, a gente já deve começar a pensar em como serão as nossas estratégias de compra. Bom, algo que eu venho analisando todos os dias, e eu já te mostrei que vai ser uma das coisas mais importantes nesse momento, é a gente entender se a capitulação ela está acontecendo ou não. Olha que legal. Se a gente olhar para a data de ontem, a gente vai ver que tínhamos 479 mil bitcoins nos 67 mil dólares. Se a gente olhar para a data de hoje, a gente está vendo que temos 534, ou seja, houve um bom acréscimo aqui, 50 mil bitcoins, conta de padeiro, ou seja, é uma região que está mostrando um alto volume transacional. Eu não sei qual que vai ser a região de capitulação, mas no dia que a gente tiver a maior barra preta aqui, capital concentrado dentro dessa região, capital descendo de lá de cima para uma região específica, que pode ser essa região, bumba, a nossa fase de capitulação, ela aconteceu. Quer saber como que é essa fase de capitulação? Olha exatamente ali para o final de 2022 que você vai ver isso daqui é a fase de capitulação. Novamente, eu não sei qual vai ser o preço específico da capitulação. O que eu sei é que se a gente descer supply, essa pode ser sim uma região de alto potencial de capitulação cíclica, beleza? Entendendo isso, a gente vai para um price action sabendo que nós devemos aproveitar as oportunidades que nós temos no curto prazo, porque uma oportunidade do curto prazo ela pode se tornar em uma oportunidade do longo prazo. A gente teve uma capitulação periódica acontecendo, nós estamos dentro de uma lateralização onde há um interesse comprador dentro dessa região, então aqui dentro a gente deve começar a montar posições no curto prazo. Essa posição do curto prazo ela tem uma expectativa de realização no curto prazo. Caso a gente tenha rejeições, caso a gente tenha sinais de distribuição, ótimo, vamos vender, vamos distribuir. Mas caso a gente não tenha esses sinais de distribuição, essas compras que nós fizemos, ela pode ser sim a compra de fundo cíclico. Porque se a gente realmente formar um fundo cíclico, a gente não vai ter os sinais de distribuição. E o que a gente vai fazer? Vai segurar a nossa posição, que era de curto prazo, passar ela para o médio prazo. Médio prazo não teve distribuição? Ótimo, a gente continua rodando. E aí a gente vai passar a jogar o jogo de longo prazo. Essa é a beleza de você fazer trade no curto prazo quando nós estamos em bear market profundo.
Porque um dia o fundo do curto prazo, ele vai ser o fundo do longo prazo. Da mesma maneira que o topo do curto prazo, quem não lembra que dentro da carteira Rumo ao Milhão nós vendemos Bitcoin em 117, 120 mil dólares, então aquilo era um topo de curto prazo e agora ele se tornou um topo de longo prazo, simples assim. Por isso a importância de você pivotar as suas estratégias, saber as estratégias que você deve utilizar em cada momento do ciclo. Agora, dentro da carteira Rumo ao Milhão, obviamente nós estamos comprando dentro dessa região e não vendendo, porque temos um alto potencial de no curto prazo ser um fundo. Se isso a longo prazo for, ótimo. Vendemos o topo histórico do Bitcoin, 120 mil dólares, e compramos o fundo histórico do Bitcoin. Aqui, meu caro, os meus clientes ficam com um sorriso de orelha a orelha. E o meu sucesso depende do sucesso dos meus clientes. Se eles fazem dinheiro, eu faço dinheiro consequentemente. Se eles crescem, a minha empresa cresce consequentemente. O meu sucesso depende do sucesso dos meus clientes. E caso você queira ser um dos meus clientes, caso você queira copiar e colar todos os meus resultados, todos os pontos de compra, ponto de venda, o gerenciamento, e eu mostrando para você na prática um capital em cima da mesa, dia após dia, com lucro, com prejuízo, com acumulado, passando todos os dias as minhas decisões, olha só, e esses daqui são os resultados das minhas decisões da carteira Rumo ao Milhão, que eu abro todas as decisões para os meus clientes, você pode ter acesso a tudo isso. Para que você tenha acesso à carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição e você vai ser direcionado para essa página aqui. Nessa página eu te expliquei que é a carteira Rumo ao Milhão. Assista esse vídeo, veja se ela faz sentido para você ou não, veja se você está em busca de acumular patrimônio. Caso você queira uma lista de 10 bons ativos, a carteira Rumo ao Milhão não é para você, nem entre. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber as notificações de compra e de venda. Você pode acessar isso do seu computador também. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes e caso você tenha qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para o atendimento e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. A região que nós estamos hoje, sim, é uma região onde a carteira Rumo ao Milhão está fazendo novas compras, com expectativa de vender isso no curto prazo. Mas, novamente, essa expectativa ela pode ser alterada dependendo dos dados e pode ser que a gente siga com a posição durante um período maior. Você quer estar junto comigo, copiando e colando as minhas decisões? Você quer que eu, Gui Teles, faça o trabalho árduo de analisar o mercado e você simplesmente copiar e colar as decisões? Você sabe onde encontrar todas essas decisões. Bitcoin segue dentro da mesma região que nós venhamos falando nos últimos dias. Não sei se eu conjuguei o verbo certo nesse momento, mas aqui é uma região onde a gente continua comprando dentro da carteira Rumo ao Milhão. Bom, eu lhe desejo um excelente final de semana. Essa foi a nossa análise de hoje. E se você tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Caso você tenha gostado desse vídeo, caso ele tenha feito sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal. E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal. Um ótimo final de semana, um forte abraço e eu te vejo aqui de volta na segunda-feira que vem. Valeu!